Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui para mais um momento de ensino religioso e eu quero lembrar vocês que há 2 semanas atrás nós falamos da origem da Páscoa judaico-cristã, da antiga tradição da Páscoa que o povo em Israel e também todos os descendentes do povo hebreu celebram até hoje, né? Nós geralmente celebramos a Páscoa cristã e por falar nisso, espero que a Páscoa de vocês, apesar de ter sido diferente nesse ano, tenha sido legal também e tenha sido cheia de significado, que vocês tenham encontrado esse significado também nessa Páscoa mesmo, que ela tenha sido diferente. Lá na Páscoa judaico-cristã, nós vimos que Páscoa, na verdade, tem a ver com passagem, porque tem a ver com essa libertação do povo do Egito. Nenhum de vocês se perguntou como é que esse povo foi parar no Egito e ser escravizado lá? Pois bem, para que a gente possa saber disso, nós vamos ter que voltar lá nos antigos escritos, que estão na origem dos escritos básicos, são os escritos básicos tanto da tradição cristã, quanto também da tradição judaica e também da tradição islâmica. São 3 grandes religiões do mundo que têm uma mesma crença no princípio, que têm mesmos escritos muito semelhantes lá nos seus inícios. Na filosofia, nós estudamos as cosmogonias e a primeira narrativa que nós vamos ter é justamente a da criação do mundo, é a cosmogonia de acordo com a tradição judaico-cristã e também a tradição islâmica, aquela história do paraíso, né, do mundo criado em 7 dias, a gente já ouviu várias vezes, é essa mesma história. Logo depois disso, nós temos outras narrativas de como então o ser humano foi criado e como foi se espalhando sobre a Terra. Até que chegamos naquela narrativa que nós costumamos romantizar bastante, até quando a gente é criança e menor, assim, se estuda bastante essa história, que é a história bonita da Arca de Noé, que eu acho bem trágica, na verdade, porque as pessoas nessa história morrem, né? Só se salvam mesmo os animais. E um pouquinho de gente ali, Noé e sua família. Diz o escrito sagrado, que nós vamos encontrar lá na Bíblia, no primeiro livro, que é o livro do Gênesis. Gênesis, aliás, parênteses, Gênesis tem a ver com a palavra Gênese, que significa origem, princípio. Então, conta o início da humanidade. Lá no livro do Gênesis diz que depois, então, de passada a história da Arca de Noé, aquelas pessoas, então, os descendentes de Noé, que era quem ainda estava vivo, né? Eles foram se situando ali naquela região que nós chamamos, que vocês também já conhecem, por Mesopotâmia. E que ali se instalaram, alguns foram um pouco mais para o leste, e esses que foram mais para o leste, está lá no capítulo 11 do Gênesis, quem quiser conferir, eles decidiram que precisavam fazer uma construção que os tornasse muito célebres, ou seja, memoráveis, que fizesse com que eles ficassem famosos e nunca mais fossem esquecidos. Dentro da tradição daquela região, nós sabemos que os povos sumérios, por exemplo, já dominavam a feitura de tijolos e até depois de tijolos cozidos. E com isso também desenvolveram uma certa arquitetura. Eles não trabalhavam só com as pedras que eles encontravam, mas eles já sabiam fazer os tijolos, né? Primeiro secavam ao sol e depois aprenderam que se eles cozinhassem esses tijolos, significa aquecessem em forno ou fogo, esses tijolos ficariam muito mais resistentes e com isso conseguiram começar a fazer edificações muito maiores. O que aquele povo pensou? Vamos fazer então uma grande torre, uma torre que nos leve até o céu, uma torre que nos deixe mais no alto, mais altos que os outros, para que nunca esqueçam da gente.
E diz o relato bíblico que assim fizeram. Começaram a construção dessa torre e que foram levando a cabo, né, essa torre, trabalhando nela, mas que Deus teria vindo observar essa construção e que ele não se agradou daquilo, porque era um desejo da arrogância humana, era um desejo de chegar a ser como Deus. E o que Deus faz? Vê aquele povo todo ali, né, trabalhando juntos, e ele faz uma coisa que até hoje é um problema para nós. Para vocês não é tanto que estão no bilíngue, mas Deus confunde a língua e acaba acontecendo que cada pessoa acaba falando numa língua diferente. Um pede claro, eu vou falar línguas modernas, tá? Mas um pede, por exemplo, um tijolo e pede em inglês um tijolo e o outro, como não entende inglês, acha que é um martelo, manda o martelo. O outro diz, me segura que eu vou cair, mas diz isso em mandarim, e o outro que só entende espanhol não segura, e aí o cara cai. E aí com isso, gente, não tem forma deles continuarem a construção, porque a comunicação foi interrompida. Eles não conseguem mais se entender. Eles não conseguem mais trabalhar em conjunto, porque quando a gente não consegue se entender, fica muito difícil de trabalhar juntos. Essa história, ela nos ajuda a pensar na importância da comunicação humana, mas também nos ajuda a pensar sobre quem o ser humano é e quem o ser humano é diante de uma divindade, né? Quem ele é diante de Deus. Será que a gente pode se achar tanto? Aliás, aquela turminha ali, eles também não era só não queriam chegar diante de Deus para agradar a Deus, nem para poder bater um papo com Deus. O que eles queriam mesmo era que os outros povos os reconhecessem como melhores, como superiores, porque afinal de contas, superiores, literalmente, né? Eles estavam mais altos. Então também nos ajuda a pensar nisso. Existe alguma superioridade em alguma etnia, algum povo? Dá pra gente dizer que alguém pode, porque eu sou do povo tal, se sentir melhor do que o outro que é de outra etnia ou de outro povo, de outra cultura? Caso é que isso não agradou a Deus nessa história. E o povo não levou adiante, a obra ficou interrompida. Muitas pessoas dizem que isso é uma lenda. E, bem, isso já é uma questão de fé, depende da fé que cada pessoa tem. Mas o que é interessante é que isso aconteceu na mesma região onde se desenvolveu a construção dos zigurates, que eram exatamente monumentos como torres, que vocês vão ver num filme daqui a pouquinho como é que eles eram, e que eram feitos com esses tijolos aí na Mesopotâmia, e que deixaram vestígios, né, que depois foram estudados pelos arqueólogos e pelos historiadores, né, e que demonstram que realmente aqueles povos dominavam a arte de fazer o tijolo, de queimar o tijolo e de fazer esse modelo de torre, esse modelo de construção que podia fazer com que essas torres alcançassem muitos metros de altura. Claro, para nós hoje talvez não seja tão alto quanto um arranha-céu que a gente está acostumado até a ver com mais frequência, mas que dentro da arquitetura daquele momento eram prédios muito altos, né? Então realmente havia essa tecnologia. Crer nessa história, como eu contei para vocês, é uma questão de fé, mas de fato a tecnologia havia, mas não existe nenhuma prova física de que aquilo existiu daquela forma. O que é importante nessa história? Pensar em comunicação, pensar em supremacia, em tornar-se melhor ou se sentir melhor do que o outro. É importante também
a gente lembrar que esse povo morando aí nessa região da Mesopotâmia, esse grupo aí vai dar origem àquele povo, ainda não é um povo, tá? Nem chega perto ainda de ser um povo, que vai dar origem então ao povo hebreu, que é aquele povo que depois vai parar no Egito. Esse é só o princípio da história. Na semana que vem a gente escuta mais um pouquinho, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana, fiquem bem, tchau!